Meus amigos, eu tenho em minhas mãos, gratidão a todos que estão me ouvindo nesse momento, o livro Tao Te Ching, a tradução em notas do professor Huberto Roden, a cada capítulo que é citado aqui nesse livro, da editora Alvorada, a 7ª edição, a partir da página 9, as preliminares, o item 1º. Os livros máximos da humanidade. Prossegue o professor Roden. Bhagavad Gita, de Krishna, nascido na Índia há diversos milênios, orienta cerca de 2/3 da humanidade. Tao Te Ching, de Lao Tse, nasceu na China há 2.600 anos e apresenta em 81 pequenos aforismos toda a sabedoria dos grandes mestres da humanidade. Evangelho, a mensagem viva do Cristo, orienta há mais de 2.000 anos a consciência de quase toda a humanidade ocidental. Considerei como minha missão terrestre traduzir e explicar estes 3 livros máximos da humanidade. Se eles fossem conhecidos e vividos, a vida terrestre do homem, em vez de ser um inferno de discórdias, seria um paraíso de harmonia e felicidade. Item 2. Lao Tse. Lao significa criança, jovem, adolescente. Tse é o sufixo de muitos nomes chineses, indicando idoso, maduro, sábio, correspondendo ao grego presbíteros, que significa literalmente ancião, com a conotação de maduro, espiritualmente adulto. De maneira que podemos transliterar Lao Tse por jovem sábio, adolescente maduro. Lao Tse viveu no 6º século antes do Cristo. Passou a primeira metade da sua vida, cerca de 40 anos, na corte imperial da China, trabalhando como historiador e bibliotecário. Através de muitos capítulos deste livro, transparece a grande familiaridade que o autor tinha com a situação política do Celeste Império, fazendo, por vezes, lembrar Shakespeare, cujos dramas revelam as intrigas e corrupção das cortes europeias do seu tempo. Como o grande escritor britânico Lao Tse verbera o descalabro dos governos e aponta o caminho para a sua regeneração. Em outros capítulos, Lao Tse desce às últimas profundezas metafísicas da realidade cósmica, procurando atingir a raiz do Uno, para além de todas as ramificações do verso. Nas explicações dos capítulos, fizemos ver que Lao Tse seguiu o mesmo caminho da nossa, aspas, filosofia universica, fechar aspas, que, embora nascida no Brasil, em sua forma cristalizada, forma o background, ou seja, o fundo de todas as grandes filosofias da antiguidade. Homem de meia idade, Lao Tse abandonou a corte imperial e retirou-se como eremita para a floresta, onde viveu a segunda metade de sua longa vida, estudando, meditando, auscultando a voz silenciosa da intuição cósmica, que deixou os seus reflexos no presente livro. Finalmente, com cerca de 80 anos, Lao Tse cruzou a fronteira ocidental da China e desapareceu, sem deixar vestígio da sua vida ulterior. Ao cruzar a fronteira, encontrou-se com o guarda da divisa, que lhe pediu um resumo da sua filosofia, ao que Lao Tse lhe entregou um pequeno manuscrito que continha a quintessência do atual Tao Te Ching. O conteúdo deste livrinho, de 81 capítulos brevíssimos, consta de pequenos aforismos, muitas vezes em forma paradoxal. Aliás, as grandes verdades se revelam quase sempre em simples epigramas, lembrando os provérbios de Salomão
e as beatitudes do Cristo. Paradoxo em grego, ou absurdo em latim, quer dizer além da mente, ultramental, designando uma verdade que a inteligência não pode alcançar, nem afirmar, nem negar. Por isso dizia Tertuliano: eu aceito a realidade espiritual, porque ela é ultra-intelectual, absurda, paradoxal. O que é intelectualmente cognoscível, como as coisas do ego empírico-analítico, não é espiritual, não é absurdo. Lao Tse, em quase meio século de silêncio e solidão, deve ter auscultado a voz do infinito, a alma do universo, e tentou exprimir em conceitos mentais e palavras verbais a sua sabedoria ultramental e ultraverbal. O leitor que não esteja afinado pela mesma onda cósmica não compreenderá o verdadeiro sentido da filosofia de Lao Tse. Lao Tse foi contemporâneo de outro filósofo chinês, Kong-Fu-Tse, latinizado Confúcios, o qual elaborou uma filosofia moral social que não transcende o plano horizontal da vida de cada dia, mas plasmou, como nenhuma outra, a vida do povo chinês. A filosofia de Kong-Fu-Tse não resistiu ao impacto do comunismo de nossos dias, sucumbindo, em parte, ao ateísmo militante e ao materialismo dialético dos sovietes. Lao Tse professa uma sabedoria de grande verticalidade, que nunca alcançou a popularidade da filosofia do seu colega. A filosofia de Lao Tse se parece muito com a metafísica mística da Índia. A experiência intuitiva é jovem e bela somente no instante atômico em que nasce espontaneamente das profundezas da alma cósmica. Mais tarde, quando analisada intelectualmente, murcha e é profanada, e acaba como fóssil inerte. Por isto, somente quem vive e vivencia a silenciosa experiência de Lao Tse pode compreender a sua sapiência cósmica. Mais importante de qualquer ato ego-consciente é a atitude cosmo-consciente. Aspas. A verdade, dizia Mahatma Gandhi, é dura como diamante, mas também é delicada como flor de pessegueiro. Fechar aspas, ponto. Quem apenas analisa intelectualmente os aforismos filosóficos de Lao Tse pode se sentir repelido por sua dureza diamantina, mas quem sabe intuir espiritualmente a alma dessa sabedoria, esse gozará de delicadeza flórea da mesma. Tao Te Ching convida o leitor a ser, acima de tudo, um auscultador da silenciosa alma do universo. Item 3. Tao Te Ching. Sendo que os chineses não escrevem com letras como nós, mas usam ideogramas para exprimir ideias, não há uniformidade nas palavras quando reproduzidas pelos nossos símbolos alfabéticos. Lao Tse, Tao Te Ching admitem diversas grafias, como Lao Tzu, Dao, Che, Ching, etc. Tao significa o absoluto, o infinito, a essência, a suprema realidade, a divindade, a inteligência cósmica, a vida universal, a consciência invisível, o insondável, etc. Nunca representa um indivíduo, uma pessoa, como Deus nas teologias ocidentais. T pode ser traduzido por caminho, diretriz, revelação. King corresponde a livro, escrito, documento. Tao Te Ching pode ser traduzido por, aspas, livro que leva à divindade, fechar aspas, ou, aspas, o livro que revela a Deus, fechar aspas, ponto. Na presente tradução do texto, nos guiamos, em parte, pelos tradutores alemães Rudolf Bachofen e Werner Zimmermann.
e Werner Zimmermann, versão que consideramos bem próxima do original. Sendo que a escrita chinesa usa de ideogramas em vez de letras, cada palavra permite vastas possibilidades de sentidos e variantes. Basta lembrar que os referidos tradutores recorrem a mais de 30.000 diferentes para exprimir o sentido do ideograma chinês para Tao. Não estão interessados em reproduzir o corpo da palavra, mas sim a alma do texto, de acordo com o contexto. Na escrita ideográfica, trata-se mais de sentir, adivinhar, farejar o sentido exato de cada símbolo, do que, propriamente, transliterar o respectivo ideograma. Por esta razão, os leitores da presente versão provavelmente estranharão termos que não encontrarem em outras traduções. A organicidade elástica de um ideograma oriental permite grande número de variantes, quando expressa pela mecanicidade rígida de um vocabulário ocidental. Aliás, o mal de quase todas as traduções que conheço, mesmo sem tratar de Tao, nem de ideogramas, pecam pelo fato de tentarem traduzir mecanicamente, de vocábulo para vocábulo, o corpo de um livro, em vez de interpretarem organicamente a alma do livro. O conhecido ditado italiano, traduttore traditore, o tradutor é traidor, é justificado no caso de se fazer uma tradução mecânica, em vez de uma transladação orgânica, como se o pensamento fosse algo parecido com um computador material e não fosse uma entidade espiritual. Traduzir sem trair é obra de um verdadeiro artista. Não basta inteligir o corpo do livro, é necessário sentir também a alma. Nesta tradução de Tao Te Ching, fizemos o possível para interpretar o espírito do livro, sacrificando por vezes a letra. Item 4. Para compreender Tao. Deus, Brahman, Yahvé, Tao. O que é que se entende por esta palavra? Para muitos, Deus é uma espécie de ditador celeste, uma pessoa que vigia os homens de longe e registra os seus créditos e débitos, premiando-os ou castigando-os depois da morte, mandando os bons para o céu eterno e os maus para o inferno eterno. Este infantilismo primitivo domina as teologias cristãs de quase 2000 anos e, embora haja grandes variantes dessa concepção de Deus, no fundo é essa ideia antropomorfa. Entretanto, esta concepção nada tem que ver com Tao. No seu livro, Minha Visão de Mundo, descreve Einstein, maravilhosamente, 3 tipos da concepção de Deus. 1. O conceito do Deus máquina, entre os povos mais primitivos. 2. O conceito do Deus pessoa, entre os hebreus do Antigo Testamento, em geral, e entre os cristãos de todos os tempos e países. 3. O conceito do Deus cósmico, professado por uns poucos místicos avançados, cujos representantes ultrapassam igrejas e teologias e se encontram esporadicamente entre todos os povos e em todas as religiões. Einstein enumera entre os da terceira classe Demócrito, Francisco de Assis e Spinoza, quer dizer, um pagão, um cristão e um hebreu, dizendo que eles são irmãos na mesma fé. Lao Tse e o seu conceito de Tao poderia ser incluído no terceiro grupo, dos místicos cosmos sapientes. A elite espiritual dos povos orientais e os verdadeiros místicos do Ocidente são os representantes mais avançados da cultura espiritual da humanidade. Todos eles professam a ideia do Deus cósmico. Não são politeístas, nem panteístas, nem mesmo monoteístas. São monistas cósmicos. O monoteísta reconhece um só Deus pessoal, residente no céu. Os hebreus, no tempo de Moisés, nunca chegaram à ideia de um Deus único para o mundo inteiro. Admitiam um Deus único para Israel, o Deus dos exércitos. O monoteísmo nunca atingiu as alturas do verdadeiro monismo.
Todo monoteísta é dualista. Isto é, admite a existência de um Deus transcendente, de um Deus pessoa, residente em alguma região longínqua do cosmos, com o qual o homem espera encontrar-se depois da morte. Esse conceito do encontro com Deus, num tempo futuro e espaço distante, é comum a todos os monoteístas. Esta concepção monoteísta, dualista de Deus, contagiou desde o princípio o cristianismo ocidental, o que é perfeitamente compreensível, uma vez que os primeiros discípulos de Jesus vinham do judaísmo. Até hoje, o cristianismo teológico do Ocidente não se libertou totalmente dessa herança. Os místicos cristãos, adeptos do monismo cósmico, foram, por isto mesmo, perseguidos, excomungados, ou pelo menos considerados suspeitos de heresia. Quando uma criança pensa em termos de adulto, deixa de ser criança, e os jardins de infância a expulsam como elemento estranho. Quanto mais o homem se cosmifica ou universifica, tanto menos unilateral se torna e tanto mais unilateral é a sua sabedoria. A luz colorida no seu modo de pensar humano revela a luz incolor da sua experiência divina, origem de todas as cores. Para o monista cósmico, Deus é a realidade una e única, o grande uno da essência, que sempre, de novo, se revela através da pluralidade das existências, através do verso das criaturas. As criaturas não são novas realidades, mas apenas novas manifestações da única realidade. São o uno da essência infinita que se verte, entre aspas, verso, ou esparrama no verso das existências finitas. Em face da onipresença do infinito, é evidente que todos os finitos estão presentes no infinito, e o infinito está presente em todos os finitos. O monismo, assim concebido, é rigorosamente lógico e revela uma acribia de precisão matemática. Toda a filosofia ou sabedoria superior culmina infalivelmente no monismo cósmico, equidistante do dualismo separatista e do panteísmo identificador. Para o monista, tudo está em Deus. Deus está em tudo. Mas tudo não é Deus. Nem Deus é tudo. As criaturas não estão separadas de Deus, nem são idênticas a Deus. Todos os verdadeiros gênios da humanidade pensavam e sentiam em termos de monismo cósmico, cujo exemplo mais brilhante é o Cristo do Evangelho. E como poderia Lao Tse, o grande gênio da sabedoria chinesa, ter pensado e sentido de outro modo? Através dos 81 capítulos brevíssimos do Tao Te Ching, se lança, como um fio de luz, a experiência do infinito, do absoluto, do uno, que se manifesta através dos finitos, dos relativos, do verso. A sabedoria de Lao Tse é tipicamente universica. Do uno emana o verso. O verso está no uno. E, embora o uno do infinito transcenda todo o versus dos finitos, contudo estes estão imanentes naquele. O tal, em torno do qual gira este livro, pode ser considerado como sendo a divindade, o absoluto, o infinito, o eterno, o insondável, o uno, o todo, a fonte, a causa, a realidade, a alma do universo, a vida, a inteligência cósmica, a consciência universal, etc. Enquanto o leitor não se identificar totalmente com essa consciência universica do monismo cósmico de Lao Tse, não compreenderá ele a alma do Tao Te Ching. Fica aqui para vocês essa introdução, um pouco longa, mas importante. O livro é realmente um material grandioso. Aqueles que tiverem interesse pelo nome, acharão este livro na internet e poderão obtê-lo para leitura, para estudo, para
a sua meditação. O intuito do vídeo não é promover um livro, não é fazer marketing de livros para que se venda o livro, não. É óbvio que depois de uma narração desta, o ouvinte poderá perguntar: como que eu posso ter esse livro? Na internet, nos sebos, aqueles que pelo nome procurar vão encontrar. Gratidão a todos e até a próxima.